de guerra preso no limique, sem coragem, sangrando, descontando-se o tempo já negativo, devendo à vida suas vitórias, sonhando acordado em momentos inoportunos, sendo a contramão de todas as estradas. Escolhas, processos, tempo, realização, coragem para descartar o que não serve, seguir em frente mesmo querendo ficar. Em noites escuras, tocar a lua com o pensamento, sentir o calor do sol que está refletido nela. Esquecer os fracassos, sonhar com as pequenas glórias, ver em cada dia o seu presente. Focar no que quer, não no que não obteve, desistir da preguiça, desistir dos pensamentos ruins, se renovar de amor por si mesmo. Um cavalo forte e destemido só enfrenta a guerra se apenas estiver com seus atolhos. Esse acessório o força a olhar para frente, o força a seguir em frente, ignorar o que está vendo ao redor. Seus atolhos onde estarão? Perde tempo olhando ao redor, deveria focar apenas em seus objetivos. Ultrapassar essa guerra de vozes que tiram a sua atenção, guerra que não é sua. Tem tempo, tem tudo, só falta os atolhos. Apenas lhe falta entender que é apenas um cavalo preparado para a guerra. Tal guerra não é sua, mas faz parte de algum modo. Faz parte da travessia, da viagem e de muitas vezes das lutas. És um cavalo forte, és aquele cavalo que segue em frente, aquele que serve de referência a outros, que como você só desejam pastos verdes, só desejam beber de rios calmos. Pastos que são encontrados do outro lado. Somente quando ultrapassar as fronteiras de seus pensamentos, quando focar em pensamentos bons, lá será não um cavalo de guerra, mas será um cavalo livre. Livre de si mesma, livre de tudo que lhe faz mal, não mais uma prisioneira da guerra, da confusão de vozes, desejos e frustrações. Ainda será um cavalo forte, com marcas dissolutas, todavia liberta da guerra que não é sua. Não quero mais me autodestruir. Não quero mais atrapalhar a minha caminhada. Quero ser um cavalo de guerra, com a sua armadura e com os seus atolhos. Quero enfrentar tudo sem me importar com a guerra. Quero apenas chegar ao outro lado. Quero apenas ser um bom exemplo, deixar pegadas na lama para que outros consigam seguir. Quero que vejam as minhas marcas e digam: se esta conseguiu, eu também irei conseguir sair dessa maldita guerra. Quero tão apenas ser forte para carregar meus sonhos e levá-los ao outro lado desta noite sem lua. Quero ver o nascer do sol no vale de passos verdes. Quero esquecer a guerra, mas nunca esquecer quem eu sou. Sou um cavalo de guerra que se tornou livre. Olá, povo, eu sou a Liz. A princípio eu fiz esse texto para algumas amigas minhas que estavam passando por uma dificuldade muito grande e na verdade ainda passam por uma dificuldade muito grande, porque as lutas acontecem diversas coisas, há fatores que estão nos atingindo todas as vezes, há muitas vozes falando o que devemos fazer, como devemos agir, e de fato é como se fosse realmente uma enorme guerra, em que às vezes a gente não procurou essa guerra não é nossa, mas aconteceu, estamos no meio da guerra. E agora, diante desse caos, o que fazemos? Seguir em frente. Não tem outro. Uma coisa que é interessante aqui nesse texto que eu falo é sobre o acessório chamado atolhos, né? O atólio, ele é como se fosse uma viseira, né, na verdade. É algo que tampa a visão do cavalo para que ele olhe só para frente. O cavalo é um animal muito interessante e tem algumas características que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Porque quando eu escrevi esse texto, não foi à toa que eu escrevi por que um cavalo.
O cavalo, ele foi escolhido para ser um animal de guerra. Ele já há muitos anos na história da humanidade, ele vem acompanhando a humanidade. Ainda é usado ainda hoje, né, para pequenos eventos, para algumas coisas, porque o cavalo, ele enfrenta. O cavalo, ele quando ele tem um obstáculo na frente, ele não liga, ele continua. Ele é meio que obstinado, ele quer continuar correndo, ele quer continuar seguindo em frente. Agora, quando ele não tá com o atolho, quando ele não tá focado, ele se perde e derruba o cavaleiro. E é interessante esse detalhe porque o nossos desejos, sabe, é como se fosse o cavalo. A gente deseja muita coisa, a gente quer muita coisa. E quando esse desejo não está concentrado, ele não tem um foco, quando ele não tem ali um objetivo, uma meta na vida, você fica perdido. Você vai para qualquer lado, você derruba o cavaleiro. O cavaleiro aqui, muitos podem dizer que é Deus, né? Que é a sabedoria, é a consciência, a razão, é o pensamento lógico, é aquilo que governa o cavalo, governa os desejos, governa os sentimentos e as emoções. Então, quando você se sentir muito angustiado, quando você se sentir ansioso, só segue em frente. Só segue em frente. Se acalma, pensa um pouco, sabe? Tenta entender o que está acontecendo. Tenha o pensamento em que tudo isso passa. Mais cedo ou mais tarde vai passar. E você só precisa seguir em frente. Sabe? Você tem ali o cavaleiro que tá. O cavaleiro que ele presta atenção nas coisas. Ele foi treinado, ele foi preparado, ele tem a espada, ele tem o escudo, ele tá pronto ali para defender você, para estar com você. Então, quando você faz uso da palavra, que é a espada, quando você sabe o tempo certo para falar, quando você entende que o escudo é a lei, é aquilo que pode realmente te proteger, quando você tem essa ciência de que você não precisa agir por impulso, você não precisa ser governado pelos seus desejos, você só precisa analisar a situação. Eu sei que é muito difícil, eu sei que às vezes, pelo andamento da guerra mesmo, não é possível. Por isso que nós temos experiências na nossa vida, porque as experiências treinou o cavaleiro. Tudo aquilo que você passou de ruim na sua vida vai servir para alguma coisa. Serve sim para alguma coisa. Você ter um pensamento de que, olha, eu passei por algo ruim quando era criança, quando era jovem, em que isso pode me ajudar hoje? Em que isso pode ajudar outras pessoas? Guardar conhecimento, eu acho que é uma coisa muito triste. Por isso que eu tô aqui. Porque eu acredito que tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que me passaram, que me ensinaram, ele tem que ser multiplicado, ele tem que continuar, é como se fosse um rio, ele tem que estar em fluxo, seguindo direto, sabe? Seguindo, né, sempre em frente, para poder chegar ao outro lado. E o campo? Cara, se o campo não existe, cria, faz. Eu acho que tudo nessa vida, com planejamento, com estratégia, você analisando a situação, você consegue. De verdade, pode demorar? Vai demorar. Geralmente as coisas demoram mesmo, cerca de 5 anos mais ou menos, para dar certo. Mas a gente tem diversas biografias, a gente tem diversas histórias, pessoas que você pode seguir a pegada. Tem sim pessoas. Uma coisa que eu quero falar, que é bem interessante, que não tem nada a ver com o assunto, os ursos, eles têm uma coisa muito legal entre eles. Quando eles caminham, né, pelos campos e tudo, eles têm os hábitos de pisar na mesma pegada que os outros. Eu acho muito legal isso, porque é aquilo que é confortável, é aquilo que já foi feito, é aquilo que você tem certeza que tá certo. Então, às vezes, você precisa de um exemplo de alguém que foi muito importante na sua vida. Como que essa pessoa lidou com um determinado problema? Como que a pessoa resolveu isso? Ah, mas ela se perdeu, ela derrubou o cavaleiro. Por que ela derrubou o cavaleiro? O que eu posso fazer de diferente? Eu costumo dizer que tem pessoas que têm exemplos, que dão exemplos bons,
de como fazer as coisas e tem pessoas que dão exemplo de como não fazer as coisas. Ter isso em mente é algo importante. E eu fiz realmente porque às vezes a gente fica perdido e a gente esquece que há coisas boas na vida e que é possível ter um passo verde, que é possível ter uma liberdade. E uma outra coisa aqui para finalizar, que eu quero realmente falar, é que o cavalo ele tem a armadura, ele tem aquela proteção que o protege. Então, às vezes você acha que é algo muito difícil, algo muito complicado, que você vai ser atingido, mas você esquece que você está ali numa proteção, você está ali no seu tempo, no seu momento de fazer aquilo. Talvez se você fizesse isso em um outro momento, não desse certo. Mas como está acontecendo a guerra nesse momento, vai, se esforça. E se realmente não existe o campo, cria um para você. Eu espero ter contribuído com alguma coisa. Meus textos são assim, são muito reflexivos, muito profundos. Então é isso, espero que vocês gostem. Eu fui e seja um cavalo de guerra, tá, pessoal? Fui, até.